Para quem nos acompanhou a semana passada, lembra que no final do estudo nós tivemos a companhia do trem e agora no começo do estudo ele está passando aqui de novo aqui para nos acompanhar, né? Mas como a gente já disse, a gente está estudando o livro No Mundo Maior, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, é uma obra do André Luiz. Nós estamos estudando o 6º capítulo, intitulado Amparo Fraternal. Nós estamos estudando a história da Dona Cândida, que a gente viu lá na primeira semana do estudo, que ela estava hospitalizada, estava numa situação ali próximo do desenlace, ela está recebendo o amparo ali do Calderaro e do André Luiz, que vieram em nome da Cipriana para colaborar com ela. Nós também vimos o diálogo na primeira semana da mãe com a filha Julieta, que é a outra personagem da história, uma orientação da mãe. E nessa primeira parte foi citado o nome do Paulino, que é um amigo, né? Uma pessoa que a Julieta apresentou ali para a Dona Cândida. Na semana passada a gente viu a situação da Julieta, né? O Calderaro contou para o André Luiz a situação que a Julieta se encontrava, né? O conflito, a situação de dificuldade que ela está passando, justamente por ela ter uma orientação da mãe bem espiritualizada e está agindo de uma maneira contrária àquilo que ela recebeu como orientação da mãe dela. E agora, essa semana especificamente, nós vamos estudar o reflexo desse conflito, né? Perfeito, de toda essa problemática, de toda essa situação, desse conflito que a Julieta está passando internamente no corpo físico dela, o que isso está representando no corpo físico da Julieta. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem num divã, em pranto convulsivo. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvanecia, absorvida pelas artérias. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que a seu turno o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas deste mais próximas da substância cinzenta. Reparava por isso, na jovem, não somente os olhos rubros e túrgidos de chorar, mas também os pródromos dos mais sérios distúrbios orgânicos. Vamos fazer um resuminho aqui? Olha, pessoal, a situação é a seguinte, a Julieta chegou da visita do hospital, né, que ela conversou com a mãe, chegou lá, se deitou num sofá lá e começou a rememorar. E aqueles pensamentos que ela tinha de conflito da vida que ela levava com os ensinamentos que a mãe dava para ela, fazia com que ela segregasse da mente dela uma substância que ele fala muito escura, de cor muito escura. E essa substância descia da sua mente e se aproximava do pulmão e parecia que ela era meio que misturada ao ar que ela respirava ali nos alvéolos pulmonares e ela chegava até o coração através do processo circulatório. E quando ela chegava no coração, ele fala que parecia que ela esvanecia, parecia que ela sumia ali no coração. Só que o que acontecia? Ela era rebombeada para todo o organismo através do processo circulatório das veias, das artérias que levavam o sangue, e ela se concentrava, essa substância mais escura, justamente no cérebro da Julieta. Que ali ele fala especificamente na matéria cinzenta, né, na parte de fora do cérebro. E a jovem ficava ali que não só com o olho vermelho, vontade de chorar, aquela fisionomia complicada, mas demonstrando todos os distúrbios que aquela situação poderia gerar para ela.
Aqui é interessante, a gente pegou um trechinho aqui do Evolução em Dois Mundos, né, do André Luiz, psicografado pelo, essa parte especificamente psicografada pelo Chico Xavier, né. Ele fala sobre o metabolismo do corpo e da alma, então achei muito interessante esse trechinho, eu vou ler, né, um pedacinho para a gente poder fazer essa análise, né, entrar com essa análise. E aí ele fala assim, ó, o metabolismo do corpo e da alma. O metabolismo subordina-se desse modo à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento de que disponha e, em plena floração da inteligência, podemos identificá-lo não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma, porquanto raciocínio organizado é pensamento dinâmico, e como o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo na matéria, no espaço e no tempo os meandros de seu próprio destino. Então aqui, né, o que a gente pode observar, né? A gente falando da situação da Julieta, né, que esse conflito entre o aspecto moral, o que acontece? A mãe da Julieta traz para ela os ensinamentos, ela absorve aquilo, né? Ele fala assim que a Julieta tem já essa sensibilidade, essa inteligência já nela, né? Ela já tem e ela já adquiriu esse conhecimento. Então, o que acontece? Quanto maior o conhecimento, quanto maior a inteligência, mais a pessoa vai conseguir primeiro que ela vai ter esse conflito, né, entre o que é certo e o que é errado, né? Então ela já não ignora mais que aquela situação que ela está vivendo é uma situação errada, né? Fora dos princípios que ela carrega dentro de si. E apesar das desculpas que ela quer dar para sua própria consciência, ela mesma não acredita nessas desculpas. O que acontece é que acontece essa situação de conflito. Quando acontece essa situação de conflito, o que acontece? O que seria o metabolismo, né? O metabolismo é o conjunto das funções, né, do organismo, de como ele vai funcionar ali, né? Então, o que acontece? Esse metabolismo, ele obedece, né? O que ele está falando aqui? Que ele obedece à direção espiritual, né, e à inteligência, ou seja, quanto mais conhecimentos o espírito tem, mais esse metabolismo vai estar subordinado a ele, ou seja, mais ele se afasta da animalidade, digamos assim, dos seus instintos, né, de sobrevivência, e mais ele se aproxima de uma subordinação do espírito sobre o seu corpo. O próprio espírito, a própria mente governa o corpo, e ela consegue atuar nessa atuação do corpo físico. Tanto é que ele fala aqui, ó, forjando desse modo na matéria, no espaço e no tempo, os meandros, ou seja, os caminhos tortuosos de seu próprio destino. Então aqui ele fala sobre a condição física da Julieta, que ela mesma, né, tem forjado sobre a própria matéria dela, né? Então por isso essa matéria que sai do seu cérebro atinge ali o seu pulmão e vai atingindo ali o coração e a corrente sanguínea, consequentemente. Por quê? Porque ele está bem subordinado à inteligência da Julieta ali, que está sim em conflito pelo que ela sabe e pelo que ela tem feito, né? Uma coisa que é interessante que a gente estava comentando, que tem uma frase do Emmanuel que diz o seguinte: quanto mais bagagem, mais inquietação. E a gente utiliza muito essa frase, esse comentário, para falar sobre a aquisição dos bens materiais, né? Quanto mais bens materiais você tem, mais difícil se torna a tua romagem, você tem mais ansiedade, mais preocupação. Mas a gente acredita que dá para a gente implantar essa orientação do Emmanuel nessa situação também da Julieta, porque quanto mais conhecimento que nós temos, quanto mais bagagem espiritual, que é uma situação que a Julieta está passando, mais inquietação ela passa. Por quê? Porque ela tem o conhecimento do que é certo e o que é errado, e pelo fato dela estar se distanciando da lei divina, né, que é o que faz a gente sofrer, que está lá
no Evangelho, né? Que até semana passada meu pai comentou com a gente, né? Na oportunidade que a gente estava lá na chácara, lá que a gente só sofre quando a gente se distancia da lei de Deus, né? É o que está acontecendo com a Julieta. Uma outra observação que a gente gostaria de colocar é a pergunta 303 do livro O Consolador. Nessa pergunta, o grupo lá do centro espírita, lá onde o Chico frequentava, formula a seguinte pergunta para o Emmanuel. Qual que é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus quando ele diz que todos os pecados serão perdoados aos homens, menos aqueles que forem cometidos contra o Espírito Santo? Está lá no Evangelho de Mateus. E o Emmanuel ele fala o seguinte, que a aquisição de bens materiais, de bens espirituais, de conhecimentos espirituais, de conhecimentos morais, desperta no homem a centelha divina que cada criatura carrega no seu ser. Então, todos nós temos uma centelha das virtudes, da perfeição, que nós somos fadados à perfeição, né? Nós temos essa centelha, essa semente, essa fagulha dentro de nós, e quanto mais conhecimentos a gente adquire, mais essa centelha vai avivando. Agora, tem até aquela frase de Paulo que diz, né, que a criatura em Cristo é nova criatura, né? Que a pessoa, quando ela encontra o Cristo, ela é nova criatura. Então, o Emmanuel ele reforça que a pessoa que não foi apresentada ao Evangelho, que não tem o conhecimento do Cristo, que não tem uma orientação religiosa nesse sentido, ela por si só ela já está justificada alguma atitude que ela tenha contrária à lei de Deus por causa essa ignorância, vamos colocar assim, né? Contudo, a pessoa que foi apresentada aos conhecimentos divinos e que age contrária à lei de amor, age contrária à humildade, à benevolência, não é indulgente, pratica maledicência, enfim, qualquer situação dessas que a pessoa age, ela está sim cometendo um pecado contra o Espírito Santo. Essa é a orientação que Emmanuel traz para a gente. Acho que podemos continuar, né? Identificando as manifestas perturbações no cérebro e no bulbo raquiano, encarei o meu orientador e perguntei: não estaremos aqui ante a misteriosa origem da encefalite letárgica? A encefalite letárgica a gente pesquisou, porque a gente não sabe o que é, né? A encefalite letárgica é justamente uma inflamação no cérebro que causa a letargia, assim, é uma demora, uma lentidão, tal, nos pensamentos. Calderaro responde o seguinte: muito mais do que isso, a mente desvairada emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam em primeiro lugar o cosmo orgânico do emissor. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais para ela mesma. Dotada de distinta educação, aurida ao contato materno que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu o sentido, incompatibilizou-se com uma existência de nível mais baixo na crosta planetária. A preparação do espírito ilumina invariavelmente. Possuindo destarte sublime claridade interior para a jornada humana, colheria naturalmente paz e alegria e edificação no exercício das suas faculdades femininas, desde que lhe oferecesse um campo de luta em que sentisse a sadia manifestação dos poderes de sua alma. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude. Cedendo, no entanto, às tentações de que foi alvo,
Sente-se intimamente precipitada a escada abaixo. Todos os dias é constrangida no silêncio a recordar a exemplificação da genitora e reconsiderar a própria atitude diante da vida e reconhecer que se encontra desajustada. Nesse atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente de que se tornou frequentadora habitual, sua mente desce à região dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que torne a simplicidade e a harmonia. Essa ideia aqui sobre a descer a região dos impulsos instintivos e não deixa ela subir ao castelo das noções superiores lembra bastante aquele estudo Estudando o Cérebro, que foi comentado sobre uma casa de 3 pavimentos, onde os instintos eram o porão e o andar de cima representava a nossa sublimação. Eu parei aqui no meio, eu não lembro onde eu estou. Perfeito, obrigado. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora, e daí o caos em que a pobrezinha tateia. É suficientemente educada para colher qualquer benefício do meio onde levianamente se projetou, e dominada pela permanente angústia, faz demasiada pressão sobre a matéria cinzenta, dando causa a lamentáveis desequilíbrios orgânicos. Calderaro interrompeu-se por alguns instantes, à maneira do professor que abre caminho à reflexão do aprendiz, e acrescentou sereno: não está ela, pois, simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica? Avizinha-se da loucura, com estádios por distúrbios vários, provocados pela disfunção celular. Não somente isso. Julieta, nas circunstâncias em que observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleurasia como antecâmara para a tuberculose. Com facilidade, será vítima de deploráveis intoxicações do sangue, que se caracterizarão por moléstias indefiníveis dos vasos ou da epiderme, sem excluir as desarmonias fatais do fígado, provável portadoras da ruína e da morte para o veículo denso. Aí a gente achou interessante fazer uma segunda pausa, né? A gente foi buscar de novo lá no Evolução em Dois Mundos, né? E aí tem um trecho lá que ele fala o todo indivisível do organismo, né? Então, o que acontece? Ele fala o seguinte, né? Que diante do governo mental, a reunião das células compõe que os tecidos, a associação dos tecidos esculpe os órgãos e partes constituintes do organismo, que passa a funcionar como um todo, indivisível em sua integridade, né? Esse é o nosso corpo físico. Cingido pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e transportadas a outras arraias da atividade somática. Ou seja, uma coisa está sempre ligada à outra, né? E aí o que acontece? É o que está acontecendo ali com a Julieta, né? Por que está atingindo ali, como o Calderaro fala, vários centros vitais dela, né? Porque um órgão está ligado ao outro. E a partir do momento que ela emite, né, as ondas mentais escuras, como ele mesmo descreve aqui, o que acontece com isso? Esse elemento meio que tóxico, digamos assim, vai impregnando o organismo dela de uma forma como um todo. Então ele desce, né, pelo sistema cerebral ali, né, vai para a parte do pulmão passa para o coração, do coração ele passa para o sistema, para a corrente sanguínea, né, que volta até a massa cinzenta. Então isso faz com que todo o sistema, o organismo da Julieta vai se comprometendo com isso, né? Então por isso que a gente vai
se impregnando dessas toxinas, né, quando a gente entra nessa situação de conflito, igual a Julieta está entrando, né, igual ela entrou, e isso acaba contaminando, digamos assim, o nosso organismo e reflete, né, naturalmente na nossa matéria, ou seja, começa lá no espírito, né, nos seus conflitos, né, morais e tal, e atinge ativamente a matéria, porque a matéria ela é subordinada às nossas ondas mentais, aos nossos pensamentos, né? Até o Giovanni até comentou, acho que eu vou puxar um gancho aqui antes dele, né? Que Jesus fala, né? Do orar e vigiar, né? Por quê, né? Porque o nosso corpo, o nosso espírito, ele tá sempre ali emitindo ondas mentais o tempo todo, né? E o nosso corpo, ele é subordinado a isso. Então, boa parte das nossas complicações, digamos assim, né, mentais, assim, e acaba atingindo o nosso corpo físico, provém dos nossos conflitos internos no espírito, né? Aqui no caso da Julieta. Ele fala a situação ali da Julieta, ele fala sobre a emanação mental como forma de atingir outras pessoas, né, através da prece, por exemplo, mas ali a situação é que ela está sendo contaminada pela vibração que ela mesma emite. Então, assim, eu estava até comentando com a André que ela comentou sobre essa situação aqui e até procurei alguma coisa sobre a maneira como o nosso pensamento pode influenciar o nosso corpo físico, né, em matéria de... E eu encontrei uma passagem interessante, está lá no livro do Adelino, lá do Deco, no Kardec Prossegue, mas é a situação oposta do que a Julieta está vivendo, né? Naquela parte de perguntas e respostas do Chico, e a pergunta é: como a fé pode curar? E aí o Chico responde o seguinte: que a fé congrega todas as forças da mente que se tornam aptas para agir no caso orgânico, corrigindo distintas e sanando desajustes nos campos celulares. Então, o que acontece? É o nosso pensamento dirigido pela nossa vontade, né, a nossa fé, que consegue corrigir os erros de cada célula, de cada parte menor do nosso corpo, para que ela possa se regenerar. Então, nós temos algumas situações, sim, dentro da literatura espírita. Nós temos situações citadas no Evangelho com a cura de leprosos, com a cura de cegos, de paralíticos, através da fé não só de Jesus, mas do trabalho dos apóstolos, que foram realizados através dessa força, dessa vontade, desse pensamento e que corrigiram essas disfunções no campo orgânico. No próprio livro Kardec Prossegue, também peguei uma outra frase do Chico que a gente achou interessante comentar aqui, que é sobre aquela situação que a Julieta está vivendo ali, aquela situação de culpa, né, de sofrimento, e o Chico diz o seguinte, que a culpa só se resolve com amor e com o trabalho. Essas justificativas, aqueles pensamentos que a Julieta estava tentando utilizar para acabar com a culpa que ela sentia não eram suficientes, não eram adequadas. Ela precisava sim de trabalho e de amor. Eu acho que também a gente pode lembrar, eu não anotei aqui não, gente, mas a gente pode lembrar daquele do livro, eu falo sempre o nome do livro, né, que é o Evangelho por Emmanuel. E ele tem um trechinho lá que ele busca, né, de um outro livro, que é Levantar e Seguir, né? Que Jesus sempre, todos os seus discípulos, todas as pessoas que passaram, né, pela vida ali, pela existência de Jesus, sempre teve alguma lição que Jesus, né, sempre em todas as lições Jesus fala assim, levanta e segue, né, levanta e me segue, né, levantai, né, quando ele fala para Lázaro, quando Paulo também, ele aparece para Paulo na estrada de Damasco, quando ele fala com os discípulos, os pescadores, né, que eu não lembro se é o Tiago, e assim, o André e Tiago, então ele sempre vem com essa passagem, né? E aí o que acontece ali com a questão da Julieta em si, né? É a questão da mudança de atitude, né? O que vai salvar? Que ele fala aqui, né? A culpa só se resolve com o amor e o trabalho, né? Então,
como ela está com esse conflito forte mental, né, entre os seus princípios e entre o que ela faz, né, que ela está praticando, que na consciência dela não está correto, qual que seria, né, a solução do problema, né? Seria justamente isso, né? Eu levantar e seguir, né? Sair daquela condição, daquela situação de dúvida, de tensão, né? Que ela está vivendo, de conflito, e ter a coragem, né? De levantar e seguir pelos caminhos, os passos de Jesus. Pessoal, a gente mudou o sistema da semana passada e a gente meio que saiu do YouTube para pegar por causa do problema da imagem, mas a gente não está conseguindo receber o feedback, as mensagens. Eu recebi algumas mensagens aqui no celular, os nossos irmãos lá dos Ceareiros, lá de Brasília, né? Nosso irmão Belchior, com muito carinho, manda mensagem falando que está acompanhando. A gente agradece muito aí o beijo pessoal. Para vocês, gente. Beijão aí, obrigado. A Bruna também mandou uma mensagem aqui, agradecemos beijo, também a Bruna. E o Everton também já mandou uma mensagem. Quem tiver o celular da gente aí, quiser mandar uma mensagenzinha, a gente cita aqui, a gente vai ficar feliz também de saber que está todo mundo acompanhando. Mas obrigado. Chegados a esse ponto das elucidações, o orientador ergueu os olhos e considerou: mas a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial a que nos arrasta o desespero. A eterna sabedoria examina o móvel das nossas ações e, sempre que possível, pronto nos reergue. Somente quando nos mergulhamos no total eclipse do amor e da razão, deliberadamente fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas complexas do ódio e da negação, defrontamos com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras. Então, deveremos esperar os atritos cruéis do tempo, aliados à força de caráter compulsivo nas leis universais. Se a jovem, então, a gente não tinha combinado de parar aqui, mas só para deixar claro, é só quando a pessoa é deliberada em ficar fora da lei divina, de se recusar do amparo divino, é que ela fica mesmo naquela situação ali que ele fala até eclipse do amor, né? Que ele fica relegado, né? Entrega a si mesmo. Se a jovem não pode elevar-se a plano superior, como ave ferida pelo tiro do caçador impiedoso, a mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. Caiu a filha para socorrer-lhe o corpo, mas Cândida alcandarou-se mais por salvar-lhe a alma. Em vista disso, o amoroso poder de Cipriana agirá essa noite. Olha que lindo isso, né, gente? Em primeiro lugar, a compaixão, né, da espiritualidade superior, né? Que a gente sabe que a gente é regido aqui por Jesus, né, que é o nosso grande mestre, né, que passou aqui na Terra. E o que acontece? Olha a compaixão que eles olham, né? Olha os atenuantes, né? Caiu a filha para socorrer-lhe o corpo, né? Ou seja, a filha, ela errou sim, mas tem o seu atenuante. Ela errou por quê? Para auxiliar a mãe, né? Porque para a filha, aos olhos da filha, ela estava socorrendo o corpo físico, sim, que era a mãe dela ali, sim, né? Que ela ainda não tinha, assim, ela tinha o conhecimento da mãe, mas ela não tinha ainda a consciência de viver como espírito. Ela ainda vivia como matéria, né? Muitos de nós, a gente faz isso, né? Na verdade, né? A gente ainda vive no plano material, muito mais no plano material do que no plano espiritual, né? A gente ainda se preocupa mais com as aquisições materiais do que com as aquisições espirituais. Isso é fato, né? Não é só a Julieta, né? Todos nós passamos por essa situação, né? E aí Jesus traz uma passagem pra gente que ele fala, né? Os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores, né? Tem um trechinho lá da revista Reformador, né?
maio de 1960, né? E aí a gente pode lembrar do olhar amoroso que Jesus tem com a gente, né? Porque ele enxerga ali, tem esse trechinho, tá, gente? Tá no livro, eu peguei do livro Evangelho por Emmanuel, né? O livro é a mensagem do Evangelho segundo Marcos. E é uma análise e tal, e eles fazem esses textos. Aí eu achei bem legal, porque ele fala o seguinte, né? Sobre que a espiritualidade maior, né? Que Deus sempre está trazendo o bem para sanar o mal. Né? Então, assim, a gente tem doenças na nossa terra, a gente ainda tem que passar por essas coisas, mas a gente também tem o remédio, a gente também tem o tratamento, né? E sempre aí a gente tem visto aí a evolução dos tratamentos, né, para os nossos males, para as nossas doenças, né? O aumento, né, da idade, né, do tanto de tempo que as pessoas vivem, né, da longevidade, diminuição da mortalidade infantil. Exatamente. Então, assim, ele fala ali, ele deixa explícito assim que sempre o bem está combatendo o mal, né? E que não é porque a gente tem alguma parte no nosso corpo que se encontra adoecida que a gente simplesmente elimina o corpo todo, né? E Jesus também olha assim pra gente enquanto espírito. Não é porque nós temos ali uma doença na nossa alma, no nosso espírito, né? Não é porque a gente tem os nossos conflitos, os nossos erros, as nossas dificuldades morais, que Jesus vai olhar pra gente e vai falar, esse aí não tem mais jeito. Abandona. Não, ele vai olhar o todo, né? Ele olha pra gente fora, né, disso. Ele olha pra gente com um olhar de amor, um olhar afetuoso, né? De irmão afetuoso. Ou seja, ele olha pro nosso todo, ele olha para as nossas qualidades, né? Então a gente pode aí também lembrar daquela passagem, né, que Jesus passa com seus discípulos próximo ao cachorrinho, né, que está morto no meio da estrada, e Jesus fala assim, belos dentes tinha esse animal, né? Então ele sempre olha pra gente pro nosso melhor. Olha que lindo isso, né? Ele sempre olha pra gente pro nosso melhor, e não só para as nossas dificuldades morais. Então ele traz esse olhar amoroso para Julieta também. Então a espiritualidade maior não desconhece a compaixão, ou seja, eles estão olhando ali por ela pelo todo que ela é, por todo aquele ser humano que ela é, por todo aquele trajeto que ela já fez ali. Eles não olham só a fotografia, só aquele momento de dificuldade moral que ela está passando, mas sim o todo. Um ser em evolução, né? Acho que a André já comentou tudo, só quero reforçar uma frase, né, do Emmanuel, que a André falou assim, mas eu vou ler a frase que o Emmanuel falou. A lei divina não se conforma com o mal. Não, isso que a gente está vendo não é a lei divina compactuando com o mal, mas ao contrário, ela se opõe ao mal com o socorro do bem. Para a gente não confundir essas coisas e a gente achar que a lei divina está compactuando com o mal. Não é isso. Ela simplesmente está, do mesmo jeito que a gente usa o remédio para combater a doença, a lei divina combate o mal com o bem. Recebemos mais algumas mensagens aqui. A nossa querida tia Ângela, nosso querido tio Ângelo e a tia Valéria lá de Bálsamo mandou mensagem aqui para a gente. O Luiz Tunucci lá de São Paulo também está falando que está com dificuldade de comentar lá, mas que tá acompanhando também. Eu acho que o Luizão está aqui em Mirassol, mas agora ele é de São Paulo, né? Abraço, Luiz. Beijão, Luiz. Calou-se meu interlocutor, submetendo a lacrimosa menina ao auxílio magnético do nosso plano, subtraindo-lhe certa quantidade do material escuro, segregado pela própria mente e acumulado ao longo do cérebro, o que levou a efeito sem obstáculos dignos de menção. Todavia, como deixasse um tanto de substância na câmara cerebral, indaguei a causa daquela deliberação. Então, o caldeirado foi lá, através de um passe magnético, limpou a câmara cerebral dela, aquela substância que ela mesma havia segregado, só que André Luiz achou estranho porque ele não teve muita dificuldade de fazer aquilo, mas mesmo assim ele deixou um pouco daquela substância ali, não reajustou ela completamente. O amigo tomou significativa expressão fisionômica e esclareceu. Tenho instruções relativas ao caso. Julieta não deve receber hoje
nosso concurso integral. Precisa manter-se enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar. Em breves horas será conduzida junto de Paulino. Ó, Paulino aí, ó. Faz 2 semanas que a gente não fala dele, ele apareceu aqui, ó. Em espírito ao quarto de Cândida, onde irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo-se das breves horas de desprendimento parcial pelo sono. Compreendi tudo e mais uma vez admirei a ordem imanente da esfera do espírito. Em seguida, conduziu-me Calderaro ao serviço de assistência de outro irmão sofredor, cujo caso examinaremos no próximo capítulo, a fim de não perdermos o fio do processo de auxílio a Julieta. Então, ele explicou que ele deixou ali de propósito para que ela não ficasse curada do corpo, porque se ela tivesse curada do corpo, 100%, né? 100%, ela voltaria à prática das que ela estava acostumada ali, né? Aí o mal até sendo utilizado para o bem, né? Se aproveitando daquela situação, né? A gente estava comentando ontem, né, que eu até liguei pro meu pai, que eu me lembro de uma vez ele ter comentado, né, um comentário de Emmanuel, que o Chico comentava o seguinte, que a dor é um cachorrinho, como se fosse um cachorrinho de Deus, né? Que quando a pessoa se afasta muito da lei divina, assim, Deus manda o cachorro, vai lá, busca aquele lá e traz para cá, né? Então a gente está observando essa situação aí com a Julieta ali, aquela dor ali está fazendo com que ela não se afaste muito daqueles pensamentos e que ela permaneça ali. No caso da Julieta ali, né, tem essa questão aí, né? A gente vai encerrar? Vamos encerrar. A gente não, né? Vou falar que a gente, mas foi a Andréia que pesquisou aqui. Ela encontrou um poema do Casimiro Cunha e a gente vai encerrar com um poema. Um poema. Eu achei legal porque ele é dentro, chamando a Jornada de Luz, né, do Casimiro Cunha. Então acho que todos nós aqui estamos nessa jornada, né? Estamos nessa jornada, nesse processo evolutivo. Nessa caminhada, né? E eu acho que casa bem aqui com o processo que a Julieta está passando também, né? No caminho de fé viva, sob a luz que nos governa, não deixe de entesourar as bênçãos da vida eterna. Toda fortuna terrena, em grandes teres e bens, começa devagarinho, em diminutos vinténs. Assim também, vida fora, as graças e os dons divinos principiam levemente nos serviços pequeninos. Um sorriso de bondade no espinheiro da aflição descobre fontes sublimes de paz e consolação. Uma gota de remédio, um bolo, um caldo, uma flor, no corpo da humanidade, são sementeiras de amor. Um livro que nos melhore e nos ensine a pensar é luz acesa, brilhando no rumo do eterno lar. Uma visita fraterna que reconforte e que ajude, faz milagres de esperança e estímulos de saúde. Um gesto de caridade apaga muitas feridas. Um minuto de evangelho pode salvar muitas vidas. O silêncio generoso da culpa de um momento pode evitar muitos anos de conflitos e sofrimento. De gota d'água ao ribeiro é a doce e clara união. De segundos fácil tempo, de migalhas fácil pão. Quem se propõe a atingir virtude, glória e beleza, incede a romagem santa na pequena gentileza. Se pretendes alcançar os sóis da excelsa alegria, aprende a galgar, amando, os degraus de cada dia. Então, achei aí bem lindo. Muito bonita mesmo a mensagem. Um ótimo domingo para todos nós. A gente agradece bastante. Vamos fazer a prece primeiro, né? Vamos fazer uma prece para a gente encerrar. É minha vez de fazer a prece agora. Vamos fazer a prece, tá bom? Deus, Pai de infinita misericórdia, agradecemos imensamente a oportunidade de nos reunirmos em coração com tantos companheiros de ideal, com tantos amigos da romagem física, com tantos companheiros.
Agradecemos aos bons espíritos que nos inspiraram e que nos auxiliaram com o estudo, trazendo mensagens e orientações. Agradecemos também por todos os nossos irmãos, companheiros espirituais que permanecem ao nosso lado na luta diária, nos nossos lares, buscando a edificação, buscando o aprimoramento e o aprendizado. E gostaríamos de pedir também em benefício de todos os lares que nos acompanham nesse estudo, nessas manhãs. Muito obrigado, Pai Eterno, e esteja conosco, abençoando as nossas existências, hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, um ótimo domingo. Vocês viram que o trem está nos acompanhando aqui, né? Semana passada, hoje na prece de manhã, de início, agora no final. A gente quer pedir o amparo para todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pelo apoio. Fiquem com Deus. Super beijo, gente. Um Uma beijão. ótima semana para todos nós. Tchau, tchau. Acho que tá aqui.